Gente, hoje eu quero falar para vocês sobre a Black Friday. Eu comprei 6 livros para o início das minhas leituras no início de 2022. O primeiro deles foi Ninguém Escreva ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques. Essa é a história de um coronel que, ao se aposentar, ele ficou de receber sua aposentadoria pelos Correios. E ele mora numa cidadezinha bem hostil, na companhia de uma mulher que é asmática e de um galo de briga que foi deixado pelo seu filho que morrera. E toda sexta-feira, que é o dia que chega a correspondência, ele vai ver se chega a aposentadoria e não chega. Eu fiquei interessado em ler esse livro porque recentemente eu assisti um documentário no Netflix sobre Gabriel Garcia Marques, chamado Gabo, que é o apelido dele, e mostra a beleza e a história dele e dos seus livros. E mostra também como vivia na época a Colômbia em cima de uma ditadura. Outro livro que eu comprei foi A Noite, de Elie Wiesel. Gente, esse é um livro, é um dos mais importantes testemunhos sobre a vida nos campos de concentração. Eles moravam na Romênia, em 1944, e foram para um gueto. Depois de lá, eles foram para um campo de concentração. De imediato, morreram a mãe e a irmã, e ficou ele com 15 anos e o pai. E ele viveu momentos terríveis, porque passou frio, passou fome, humilhações, viu todas aquelas mortes horrorosas acontecendo, mas sobreviveu. Eu sempre imagino que uma pessoa, quando sobrevive de um trauma, ele fica melhor. E esse é um livro que eu recomendo para todas as pessoas lerem. No final da vida dele, ele ganhou o Nobel da Paz pelo trabalho que ele andou fazendo. Uma leitura mais leve foi outro livro que eu comprei do Saramago. Saramago é aquele escritor que tem uma ironia fina, e ele escreve um livro sobre Dom João VI, rei de Portugal, que inventa de construir um convento e vai buscar todo o material da construção, toneladas do minério no Brasil, e morre muita gente. E ele coloca nesse livro 3 personagens, um chamado Baltazar, que é um cara inválido da mão esquerda depois da guerra. Outra é Blimunda, uma jovem que ele é apaixonado por ela e é dotada de poderes sobrenaturais. E a outra pessoa é um padre chamado Bartolomeu de Gusmão. Gente, imagina a criatividade desse homem, a ironia e o que esse livro vai aprontar. O quarto livro se chama Limonov. É um escritor francês, Emmanuel Carrère, e eu fiquei muito interessado com esse livro, porque é um livro que é meio biografia e meio romanceado. Ele conta a história de Eduardo Limonov. É um cara muito doido. Ele foi um escritor russo, ele foi um delinquente na Ucrânia, depois ele vai para os Estados Unidos e é um mordomo de um bilionário, depois ele vira um mendigo, depois ele aparece na Guerra das Balcãs como guerrilheiro, depois ele volta para a Rússia e funda um partido com jovens, uma coisa assim muito doida. E eu fiquei interessado em conhecer um pouco da vida desse maluco, porque onde é que ele vai terminar com tantas histórias, com tantas coisas que aconteceram nessa vida dele? O quinto livro, gente, é A Biblioteca da Meia-Noite,
Esse é um escritor londrino chamado Matt Haig. E ele conta a história de uma biblioteca que ela funciona muito à meia-noite e é cheia de muitos livros e de muitas prateleiras, e dentro dessa biblioteca há uma verdadeira transformação de quem entra. Imagina você, se um dia você entrasse numa biblioteca dessa, começasse a ler os livros e de repente você fizesse uma opção para mudar sua personalidade e encarar um daqueles personagens. Você aceitaria mudar? Pois foi o que aconteceu com a personagem central desse livro, que a Nora, aos 35 anos, uma mulher cheia de talentos, mas de poucas conquistas. E ela, angustiada, ela foi bater nessa biblioteca. E aí é o desenrolar que acontece nesse livro. Esse Matt Haig, ele é um escritor que ele escreve muito sobre a questão muito ligada à mente e à psicologia. Portanto, eu acho que esse vai ser um livro muito interessante. E por último, gente, eu comprei um livro de um escritor brasileiro, gaúcho, Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Esse é um livro que vai ser o primeiro livro que eu vou ler. Que eu fiquei apaixonado pelo livro aqui. 11 de setembro de 1963, na cidade de Antares, acontece uma greve geral. O fornecimento de luz é interrompido, os telefones param de funcionar, os coveiros encostam suas pás, e 2 dias depois, no dia 13, que é uma sexta-feira, morrem 7 pessoas em Antares. E esses defuntos não podem ser enterrados porque está tudo em greve. E chega um momento que esses defuntos ficam revoltados, vão à praça e aí resolvem acertar as contas com os vivos. E passam a infernizar a vida dos seus familiares. Gente, deve ser um livro muito interessante. Eu já assisti alguns filmes e algumas séries com esses mortos-vivos. A última foi essa Walking Dead. E eu imagino que o Érico Veríssimo escreveu um livro maravilhoso. E é assim, gente, que eu vou começar o ano de 2022 com esses livros. Você começa o ano com uma boa perspectiva, você começa o ano lendo bons livros, dando boas risadas, aprendendo algumas coisas. Eu quero aproveitar o momento, nesse último programa gravado hoje, o último dia do ano, para desejar a todos vocês um feliz ano novo, que 2022 seja um ano de muita conquista, de muita paz, que nós possamos vencer essa pandemia que ainda está agarrada ao nosso calcanhar, e que bons tempos sejam de 2022 e possamos ser felizes e contar nossas experiências e viver bem esse momento. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Incrível esse vídeo, né? Deixe seu like, assine o canal, compartilhe. Que 2022 seja um ano de saúde, bondade e, é claro, muita leitura. Até mais!